Através do amor encontrei a vida que o pecado havia tirado. Lá no alto do Calvário, com afrontas, foi humilhado. Com uma coroa de espinho, também foi transpassado, no objetivo de humilhar entre dois malfeitores, foi pendurado. Sem cometer nenhum crime, foi julgado e não se defendeu para que eu não fosse condenado. Também enviou mensageiro para que eu fosse avisado sobre o risco de morte que já estava decretado. Também enviou de seu sangue para que eu fosse expiado. Ele foi julgado e condenado e foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitado, subiu a sua glória e no seu trono está sentado. Está esperando o número dos salvos ser completado e com os anjos assistindo ao seu lado. Também deixou o Espírito Santo ao nosso lado, a nos convencer a não andar em caminhos errados, nos dando força para desviar do pecado, preparando as nossas vidas e seremos santificados, pois em breve seremos todos arrebatados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar falando mais um pouco deste assunto que tratamos anteontem, que foi em observar, prestar atenção na marca, no sinal da besta. E hoje vamos estar falando mais alguma coisa que não falamos no outro, acerca ali da besta, que falamos das 7 cabeças,
que apresentava 7 reinos que vão estar de lado a lado com a besta. Mas nós não falamos dos 10 chifres e nem os diademas. Isto é algo também que nós precisamos estar meditando para que ninguém possa estar nos enganando quando vem trazendo algumas outras novidades. Então, vamos só ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo do capítulo 13, e depois nós vamos para a segunda parte do capítulo, e fazendo referência a esses detalhes que nós não falamos na observação passada. Então, o primeiro versículo do capítulo 13 do Apocalipse diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e os dentes. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E o terceiro diz o seguinte: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e as suas chagas mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então, em cima desses 3 versículos que nós falamos, damos início a esta segunda parte, que inclusive lá no primeiro nós encontramos os 10 chifres e os 10 diademas. Hoje nós queremos falar destes 2 pontos interessantes. Porque na primeira nós falamos sobre as 7 cabeças, que representava 7 reinos que estará de lado a lado com a besta, com o governo e com a prática do anticristo, com o governo do anticristo, com as mentiras do falso profeta. E hoje nós vamos falar um pouquinho o que representa esses 10 chifres. Também representa reinos. Por que falamos de 7? Porque 3 desses reinos eles não vão ter uma credibilidade total com a besta, eles vão ser subjugados. E esses 10 diademas? Os 10 diademas representam as coroas que esses 10 reinos possuem. Quer dizer, são pessoas que o mundo vê com uma certa admiração, mas nós que somos orientados pelo Espírito Santo, nós não acreditamos nas palavras de blasfêmias, nós não acreditamos nas palavras mentirosas do falso profetas, e nós sabemos que tem muitos hoje se candidatando para ser esse falso profeta, para estar de lado a lado com a besta.
que é exatamente na segunda parte do capítulo, que começa exatamente no versículo 11, que diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e foi como e falava como um dragão. Então este que subiu da terra é o falso profeta, que vai estar de braços dados com a besta, proferindo mentiras e blasfêmias contra Deus e contra o reino dos céus e contra todos aqueles que estão voltados para este reino. Então, é algo que nós precisamos estar bem avisados para não cair na palavra de engano que vem acerca desses falsos profetas, que vai ser naquele tempo culminante do fim, aonde vai acontecer grandes coisas neste mundo. Muitos vão ficar admirados, como a própria palavra diz, que vão ficar admirados com a audácia desta besta, com a audácia deste anticristo, desse falso profeta. E com isto, a única coisa que resta para nós, servos do Deus Altíssimo, é pedir força, sustentação pelo Espírito Santo, que já foi enviado para estar nos auxiliando, para estar nos moldando uma pessoa renovada com objetivo de vida eterna. Então, isto nós vamos precisar estar bem firmes, ali com uma constância desse reino nas nossas mentes, que possa estar, nós podemos estar, o que nós podemos estar fazendo nesse tempo do fim é o quê? É pedindo força, pedindo perseverança diante da palavra de Deus, dos ensinamentos, das doutrinas de Cristo e dos apóstolos, e prestar atenção em tudo que está surgindo e vai surgir daqui por diante. E tem indivíduos aí tão arraigados para ser esse indivíduo, esse falso profeta, que eles estão fazendo coisas horríveis. Há poucos dias mesmo eu estava ouvindo um indivíduo se nomeando professor de hebraico, e aquele camarada falou uma besteira tão grande que chegou a me dar repulsa. Ele disse que lá no Éden, que Adão, Eva e Satanás fizeram um bacanal, foi aonde nasceram os 2 filhos, Caim sendo filho do Satanás e Abel sendo filho de Adão. E aquele que estava debatendo com esse indivíduo perguntou em que ele baseava na palavra. Ele se gaguejou para lá, deu uns versículos tal, porque isso representa isso. Eles torcem a palavra. Então parece que eles têm desejo de ser nomeado como um falso profeta, falando coisas que a Bíblia não diz, a Escritura Sagrada não está nos mostrando. Então nós precisamos estar muito vigilantes. Eu sempre costumo dizer que nós temos uma tabelinha de santificação. Nós temos a leitura da palavra para podermos ficar bem informados. Nós temos a oração, jejum,
e tem uma recomendação principal do próprio Jesus para nossas vidas: vigiar. Portanto, esta palavra, a vigilância, ela vem antes da oração. Então eu costumo dizer, nós temos uma tabelinha de 3 partes que é vigiar e orar e procurar sempre ser perseverante na doutrina dos apóstolos e na doutrina de Jesus. Porque quando nós fazemos isto, nós estamos buscando informação da verdade, das profecias que verdadeiramente vai estar acontecendo, mostrando que Cristo está voltando. Porque ele mesmo, quando os apóstolos perguntaram que sinal teria, ele disse, e esses sinais estão todos se cumprindo à nossa vista. Inclusive tem algo que o próprio profeta Daniel profetizou, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E hoje nós estamos vendo isso acontecendo nos nossos dias. Há poucos anos atrás, para falar com um parente que mora à distância, era através de cartas que levaria a alguns lugares, levaria um mês para chegar aquela correspondência. E hoje nós falamos daqui para o outro lado do mundo com apenas 1 segundo. Isto porque a ciência multiplicou. E muitos estão aproveitando este avanço da ciência para estar enganando, roubando, fazendo misérias em cima disto. Mas nós estamos aproveitando isto para divulgar este evangelho, cumprindo o mandamento que Jesus mandou que nós fizéssemos. E como hoje pelas redes sociais, através de uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem como estou gravando esse vídeo, é enviada pelo YouTube, que cobre todo o espaço da Terra. Daqui 1 hora, quando eu botar esse vídeo para subir, pessoas lá do outro lado do mundo podem estar participando, vendo tudo isto. Então, por que nós não vamos aproveitar este benefício para o bem, para avisar, para divulgar este evangelho do reino, das coisas que estão acontecendo a todo momento? Ainda ouvi um testemunho de um cidadão ontem, que ele era casado com a filha de um suposto pastor, que lá na igreja ele era todo bonitinho, muito bem vestido, palavras bonitas, mas quando chegava em casa espancava a família toda, inclusive a esposa. Então esse camarada, ele tem o que para oferecer? A única intenção dele é explorar, é aquele mercenário que a Bíblia nos recomenda, que está se candidatando para ser um falso profeta. Um falso profeta principal da besta, para estar auxiliando a besta. E com isto, nós vemos as profecias de Isaías, aquela lista de condenados que está no Apocalipse 22, no versículo 15. Então nós podemos
que ali o primeiro da lista são os cães. Levando para um lado de brincadeira, vai ser mais, pois, coitado dos cachorrinhos, não fez mal para ninguém, mas esses cães são gulosos. Esses cães nada sabem, adoram o tosquenejar, é o que o profeta Isaías falou. E no final, ele declarou quem são esses cães, que são pastores, que nada sabem, mas aprenderam a enganar o povo, a enganar aqueles que vão ali de bom grado, querendo ouvir uma palavra da verdade. E com isto, ele vai se enriquecendo sem derramar suor. E aquilo que é o principal mandamento que Jesus deixou para nós, que era amar o nosso próximo como a nós mesmos, isto passa longe da sua mente. Então, completando, só para completar, esses 10 chifres também representam 10 reinos, e os 10 diademas representam 10 coroas, que todos eles têm participância em reinos, mas que 3 deles vão ser desprezados pela besta. E o pior de tudo, além de ser desprezado pela besta, já estão condenados. Então vai a minha recomendação. Se arrependa enquanto há tempo, porque este evangelho, ele precisa ser pregado, mas um evangelho da verdade. E só para reforçar na mensagem passada, que alguém está aí, porque se o camarada foi marcado pela besta, porque foi obrigado e teve medo, e ele se arrepender, ele vai ser salvo. Não. Observa no capítulo seguinte, que é o capítulo 14, versículo 6, 7, versículo 9, versículo 10 e 11. Só para memorizar capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, línguas e povo. Então, é uma ordenança de Deus. O próprio Jesus falou que este evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Aí alguém, porque Deus quer que todo mundo se salve. Sim, até acredito que Deus queria que todos fossem salvos, mas não, isso vai fazer parte do julgamento, vai ser mais um delito cometido porque tem conhecimento e não acreditou. Versículo 7, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então ele está oferecendo uma oportunidade neste evangelho de se arrepender, e se ele não blasfemou contra o Espírito Santo, porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo não terá salvação. E agora o verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém
adorar a besta e a imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. O que é essa ira? A condenação eterna. Porque que é exatamente a segunda morte. O que vem a ser esta segunda morte? A destituição da graça. Ele não alcançou o favor imerecido de Deus. Mas ele vai morrer, não vai sentir nada. Não, ele não vai. Esta destituição da graça é a segunda morte. Ele vai sofrer eternamente consciente porque está sofrendo, sabe de que maneira? Com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Então, Jesus ele veio, deu oportunidade para o homem e o homem rejeitou. E o último versículo, só para testificar que não tem como a oportunidade antes da besta surgir, você tem que se entregar, se arrepender, que diz: eu fumo do seu tormento, sobe para todo e sempre. Então não vai, aquela alma vai ser estipada, que não vai sentir, não, ela vai sofrer eternamente. E não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoraram a besta e a sua imagem. E aquele que recebe o sinal do seu nome. Que exatamente é o 666 que está no versículo 13. Então esta é um cumprimento da mensagem passada que nós fizemos, que nós falamos que não íamos falar só sobre as 7 cabeças. O que representava, que são 7 reinos, que exatamente vai ser dos 10 vão sobrar 7 para estar de braços dados com a besta. Seu Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos por este grande privilégio. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó nosso Deus, para todo e sempre. Amém.